sei se a sequência é essa mesmo que está aqui. O senhor José Boaventura Santos, da CNTV. Tem a palavra. Ilustre deputado Zé Ricardo, primeiro, parabenizar pela iniciativa. Queria cumprimentar o companheiro Rodrigo, o presidente da CUT, o companheiro Julimar. Satisfação, parceiros, tanto na CUT como na Contrax, da luta dos trabalhadores, na defesa da dignidade dos trabalhadores. Cumprimentar dona Isabel, de velhas lutas também, a doutora Ana Cristina, parceira do Ministério Público, salientando que o Ministério Público tem sido o desaguar por muitos anos da luta e das tentativas de salvar o direito dos trabalhadores. Cumprimentar a todos e a todas, estou vendo ali o companheiro Clóvis, do DIEESE, e dizer da importância, deputado, dessa audiência diante de um projeto tão valoroso e também, é bom salientar, diante de um parecer já existente no projeto, contrário ao seu segmento. O senhor falou do Amazonas, e a gente pode dizer que, nesse momento, como brasileiros, e imagino o senhor mais ainda como amazonense, deve estar arrepiado diante das 55 mortes que começou o ano passado com um presídio terceirizado. Eu não sei qual é a situação daqueles presídios hoje, mas começou o ano passado com presídios terceirizados, parte deles sob o controle de empresários de empresas de segurança privada, para se ver o nível de responsabilidade que nós estamos lidando. Nós estamos aqui falando pela Confederação Nacional dos Vigilantes, aqui estamos presentes também companheiros do Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal, e nós queríamos aqui fazer algumas... seguir um pouco aqui para fazer alguns registros. Primeiro, de que a terceirização é real, né? Nós estamos diante de legislações, mas, mesmo no âmbito dessas legislações, as lacunas são fundamentais. Para algumas categorias, e aí nós discutimos isso muito na CUT, para algumas categorias, a terceirização significa morte, significa precarização de fato das condições de trabalho. Agora, fundamentalmente, para vigilantes, e posso dizer, para os trabalhadores da limpeza, a terceirização significa calote. Esse é o nosso principal dilema do dia a dia. Para os trabalhadores, portanto, faz-se necessário definir, principalmente, responsabilidades, tanto da contratada como do contratante, em relação aos direitos trabalhistas e às condições de trabalho. E aí, quando nós falamos isso, deputado Zé Ricardo, é porque se fala de salários, se fala da garantia dos direitos remuneratórios, mas também, doutora Ana, se fala das condições que agridem a dignidade dos trabalhadores. No setor de segurança, a Polícia Federal, que é responsável pela fiscalização, já detectou, em alguns casos, situações de vigilantes análogas à escravidão. E um caso, inclusive, deputado, foi no Amazonas, uma Torre da Vivo, onde o vigilante estava colocado lá para tomar conta da Torre da Vivo, que não tinha local para se proteger da chuva, não tinha sanitário, não tinha nada, era no meio do mato, e aquilo, segundo a própria Polícia Federal, caracterizou uma situação análoga à escravidão. Pronto. Portanto, nos parece fundamental, e aí, nesse contexto, tanto a empresa contratada como o contratante normalmente diz que não tem responsabilidade, ou fica jogando a responsabilidade de um para outro. E nós entendemos, e, na maioria das vezes, levamos ao Ministério Público a outros entes, tanto um como o outro, para que possam responder por essa responsabilidade. Para os trabalhadores, o fundamental, querendo discutir direto esse tema, são as garantias. As garantias de que nós tenhamos condições de saúde, de segurança, de higiene,
a garantia dos direitos trabalhistas, a garantia da dignidade e da igualdade. Por sermos terceirizados, normalmente nós somos tratados no local de trabalho como invisíveis, como inexistentes, ou não parte daquele ambiente. Ou, em alguns casos, você tem uma avaliação das condições ambientais de uma forma para o bancário, mas para o vigilante ou para o trabalhador terceirizado, a avaliação ambiental é uma avaliação totalmente diferente. Portanto, nos interessa principalmente discutir quais são, de fato, as condições que nós possamos exercer o nosso labor com segurança, com higiene, com saúde e, evidentemente, entrando nas questões relacionadas aos direitos trabalhistas. Quando a gente discute, deputado Zé Ricardo, senhoras e senhores, a questão de uma lei que possa proteger os direitos trabalhistas, às vezes ouvimos de alguns setores que ela só olha o benefício dos trabalhadores. Mas não é só isso, porque para o tomador de serviço, principalmente para o ente público, um dos benefícios dessa lei é reduzir o passivo trabalhista. E nós vamos mostrar na frente, um exemplo no caso da Bahia, como é que o Estado, principalmente, o ente público, foi protegido na medida em que houve a retenção dos direitos trabalhistas e, consequentemente, o pagamento e, consequentemente, evitou-se uma quantidade de ações trabalhistas e, consequentemente, o ente público e o contribuinte deixou de pagar de forma dupla por aquelas empresas que o Estado contratou. E um outro instrumento que, para a gente, é importante para o tomador de serviço, principalmente o público, mais uma vez também, e o privado, é uma maior autonomia na gestão do contrato. Então, a gente vai trazer um exemplo de, ontem em Salvador, melhor dizendo, de um órgão do Estado que está pagando as férias de um vigilante, de alguns vigilantes, de uma empresa que deu férias em abril, o vigilante voltou agora em maio, e a férias não foi paga, portanto, o ente pagou, a Secretaria de Cultura pagou as férias dos trabalhadores, ou seja, numa situação que antes se dizia que o tomador público não podia fazer pagamento direto porque podia criar vínculo empregatício, criar relação de dependência empregatícia com esses trabalhadores. Portanto, para o tomador de serviço também há uma melhor possibilidade de gerir aquele contrato fazendo pagamento direto, seja de salário, seja de outros direitos aos trabalhadores, na vigência do contrato, independente de qualquer coisa. Um outro aspecto que, para a empresa terceirizada, para a gente parece interessante, é porque essa empresa, e a gente ouve isso de alguns empresários, é que, com a retenção de verbas trabalhistas, essa empresa tem lá uma garantia de que, no final do contrato, ela vai ter o dinheiro para pagar os trabalhadores. Ela pode, inclusive, gerir melhor os demais recursos e é comum que o excedente, quando termina esse contrato e paga os trabalhadores, ela tem um excedente que possa usufruir desse excedente. Portanto, nós tivemos um caso recente de uma empresa, na empresa gráfica da Bahia, que tinha de retenção 250 mil, a rescisão dava 202 mil, e ela pagou, a empresa gráfica pagou os 202 mil e ela recebeu de volta os 48 mil dela de retorno de sobra desse contrato. Portanto, inclusive, uma alegação que foi feita no parecer de que a empresa perde fluxo de caixa uma opinião, no nosso entendimento, equivocada, porque existe, de fato, uma reserva que a empresa está com ela lá retida e guardada. Para a gente, há necessidade de algumas ações necessárias, por exemplo, no trato das condições de trabalho, agenda de trabalho decente, norma de segurança, saúde e higiene, que a legislação ela tem de buscar essa proteção dos trabalhadores, e leis e medidas de proteção trabalhistas, como exatamente esse projeto, como da deputada Érica, do deputado Nelson Pellegrino, que prevê a retenção, que nós costumamos chamar, aliás, na Bahia, a lei aprovada lá desde 2014 é conhecida como a lei anticalote. Alguns não gostam desse nome,
tá certo? Mas é a lei anticalote que tem ajudado a proteger os trabalhadores. No Estado da Bahia, aliás, nós só temos leis com esse conteúdo. No Estado da Bahia, no Distrito Federal, que foi a primeira lei, que foi iniciativa do companheiro deputado Chico Vigilante, com a contribuição e a participação Dona Isabel e de várias outras lideranças aqui do Distrito Federal, e também no Estado do Maranhão. E uma instrução normativa da época do ministro Paulo Bernardo, tá certo? Que também obriga os órgãos públicos federais a fazer essas retenções. Logo em seguida, o CNJ, os tribunais superiores também estabeleceram essa normativa, também definiram essa normativa como necessária para a proteção do direito dos trabalhadores. Portanto, para a gente é fundamental a aprovação desse projeto de leis, e leis nesse sentido, tanto a nível federal como a nível dos estados e até dos municípios. E aí, nós, caminhando para a conclusão, nós gostaríamos de trazer alguns números, e aí trazendo como exemplo, da situação da aplicação da lei anticalote na Bahia. A lei, portanto, é de 2014, foi um projeto copiado aqui de Brasília, foi um projeto, inclusive, lá, apoiado, deputado Zé Ricardo, pelos empresários. Os empresários assinaram um documento conosco, os empresários do setor de segurança e do setor de limpeza, apoiando a tramitação da lei. Portanto, não foi um processo sem construir uma negociação, portanto, contou com a aquiescência dos empresários, né? E, antes dessa lei, aqui é só um dado, antes dessa lei, nós temos assim, um quadro, mais ou menos, para exemplificar isso. Não tinha nenhuma proteção, então, o Bradesco, em 2008, uma empresa SESI, perdeu o contrato, 300 trabalhadores foram e ainda continuam na justiça. Em 2008, também, a empresa Ceviba, 2.500 vigilantes, também na justiça, e só o Estado responde. A empresa Ascop, também no Estado da Bahia, a Protecto, na Prefeitura de Salvador, a Sena do Banco do Brasil. Ou seja, nós temos aí um número de aproximadamente 6.100 vigilantes que foram empregados dessas empresas. As empresas quebraram. A única alternativa que restou para esses trabalhadores foi reclamar na justiça, e a maioria desses trabalhadores ainda continuam esperando a resolução dos seus contratos. As empresas sumiram, só quem responde são os órgãos contratantes, ou o Banco do Brasil, no caso ali, ou o Bradesco, ou o governo do Estado, ou a Prefeitura, mas muitos desses trabalhadores, deputado Zé Ricardo, já morreram. E aí, obviamente, função do processo judicial, não conseguiram receber os seus direitos trabalhistas ainda com vida. Esse era o quadro antes da lei anticalote na Bahia. Esse aqui é o quadro da lei anticalote a partir de 2016, que o governo do Estado, de 2014, concluiu a regulamentação em 2016. Fundamentalmente, em termos bem sintéticos ali, nós temos 30 milhões que foram retidos das empresas e repassados aos trabalhadores. Isso nós estamos falando somente dos trabalhadores da vigilância. E o pessoal do Sindilimp, lá da Bahia, tem uns números do Sindilimp, mas somente na vigilância, 30 milhões passaram ou do órgão contratante ou pelo sindicato para a mão dos trabalhadores, beneficiando 4.030 trabalhadores. E, nesse contexto, e aí nós temos aí caso a caso, e vem desde órgãos públicos do Estado, órgãos federais, Caixa Econômica, Banco do Brasil, e assim sucessivamente. Esse aqui é um exemplo que eu falei anteriormente de uma férias paga ontem, dia 27, pela Secretaria de Fundação Cultural, melhor dizendo, do Estado da Bahia, a um trabalhador, e eu peguei só o caso de um trabalhador, mas foram vários trabalhadores, de uma empresa que deu férias para ele em abril, ele voltou de férias, não recebeu, e o sindicato solicitou, e a férias foi paga diretamente pelo órgão contratante. Decorrente da aplicação dessa lei, senhores e senhoras, de 2016 para cá, com aquele número de 4.030 trabalhadores, o número de ações trabalhistas foram inexpressivos, em função exatamente da satisfação de quase todos os direitos trabalhistas. Ou seja, o Estado, né, não vai pagar
ações trabalhistas daqueles trabalhadores, das empresas que não pagaram rescisão, porque quase todas pagaram rescisão, e, consequentemente, os trabalhadores receberam seus direitos. Tem uma curiosidade, até que a gente brinca lá no Estado, o pessoal que trabalha na Fundação Cultural, no Teatro Castro Alves, quando receberam as suas rescisões, muitos deles compraram carro, muitos deles investiram em alguma coisa na vida deles, e eles diziam o quanto isso é interessante poder usufruir do seu direito ainda vivos. E agora, nessa semana, sexta-feira, foi concluído um pagamento de 524 trabalhadores, ali tem um número que está errado, são 524, 344 são 524, 3 milhões de reais que foram pagos aos vigilantes do Banco do Brasil, em todo o estado da Bahia, de uma empresa que perdeu o contrato, a empresa Vipac, que perdeu o contrato com o estado da Bahia, numa situação que, para alguns, pela primeira vez recebe rescisão, porque as empresas, antes disso, não pagavam as suas rescisões. Então, só voltando aqui, portanto, o número de reclamações são inexpressivos depois da aplicação da lei anticalote. O governo do Estado, além das regulamentações, das normas e regulamentações, criou uma cartilha, e está lá a marca do governo do Estado, e o título da cartilha exatamente é Lei Anticalote, né? Portanto, regulamentando tudo isso. Portanto, assim, companheiros e companheiras, senhoras e senhores, senhores deputados, nós entendemos que o projeto é fundamental, o projeto é importante para a defesa dos direitos dos trabalhadores, para a vida dos trabalhadores terceirizados, vigilantes, trabalhadores de limpeza e os demais terceirizados. Muito obrigado. Obrigado.